nesse lugar, Senhor. Aleluia. Antes de eu falar, eu cantava só. Declare isso nessa noite. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido Deus, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, Senhor, eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Declare com fé isso, derruba muralhas, destrói as mentiras. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras,
mentiras pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Declare isso. Derruba muralhas. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare novamente isso. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, feche seus olhos nessa noite, jovem. Obrigado, Pai, pelo seu infinito e grande amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu se entregou naquela cruz por nós, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque hoje nós temos acesso, Senhor, à salvação, acesso, Pai, à Tua presença. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos o perdão dos nossos pecados, Pai, pelo Teu infinito amor, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor deixaria as 99 para nos buscar, Senhor. Obrigado pelo Teu infinito e grande amor. Nós Te agradecemos essa noite, Pai, mesmo sabendo que não somos merecedores, mesmo sabendo, Pai, que nós não merecemos esse infinito amor. Tu se entregou naquela cruz, mesmo sabendo, Pai, que nós pecaríamos, o Senhor se entregou naquela cruz. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos essa noite, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por quem Tu és. Obrigado, Pai, por quem Tu és, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu tens estado presente conosco a cada dia, Senhor. E a Tua vontade, Senhor, é maior do que os nossos medos, Pai. A Tua vontade, Senhor, ela é maior do que as nossas falhas, Pai. Nós Te agradecemos essa noite por isso, Senhor. E Te aplaudimos, Pai, em nome de Jesus. Aplauda Cristo nessa noite, jovem.
Amém, jovens? Tem alguém pela primeira vez aqui nessa noite? Amém, temos 2 jovens. Que Deus abençoe vocês. Nós cremos que Deus está aqui, Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, amém? Se alguém quiser dar um abraço nesses jovens aí, pode ficar à vontade. É uma alegria receber vocês nessa noite. Você pode se sentar. Hoje, como disse o Samuca antes, hoje é dose dupla. Espero que vocês não enjoem de mim até o final do culto. O Dionísio no domingo me ligou. Me ligou não, mandou um WhatsApp, mandou um áudio, me convidando para trazer a palavra no dia de hoje. E a primeira coisa que aconteceu comigo foi ficar muito nervoso. Por mais que durante muito tempo, alguns anos já eu tenho servido a Deus no louvor, são coisas diferentes. Pegar o microfone e falar, eu creio que é uma responsabilidade muito grande com a palavra de Deus, com o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas eu creio que Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Eu creio que Ele tem nos chamado para ser usados por Ele. Essa semana, Deus usou a vida de algumas pessoas para que pudesse trazer uma palavra para mim de conforto, uma palavra para mim de paz. E Deus, Ele tem nos usado de muitas formas diferentes. Deus, Ele tem nos escolhido e nos chamado, porque Ele tem uma vontade para cada um de nós. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, Ele tem um plano para cada um de nós aqui nessa noite. De alguma forma diferente Ele quer nos usar. De alguma forma diferente Ele quer que a nossa vida gere a presença dEle para as outras pessoas. Nós como jovens cristãos devemos estar cada dia mais dispostos a ser usados por Deus. Quantos aqui nessa noite têm o desejo de ser usado por Deus? Amém? E eu creio que Deus, Ele pode te usar aonde você está. Eu deixei minha guitarra aqui num volumão. O bom é que eu sei desligar. Eu creio que Deus, Ele pode te usar de alguma forma diferente do que você imagina. Quando eu comecei a vir na igreja, eu tinha, acredito, uns 12 anos. E eu falava para minha esposa isso essa semana, que o meu sonho era poder cantar no coral. Eu queria fazer parte do coral. Eu vi os irmãos, na época tinha a irmã Yara que regia o coral. E meu sonho era poder fazer parte do coral. Eu tinha 10 anos, eu acredito. Eu ficava sentado nas 3, 4 fileiras atrás e eu cantava bem alto para que alguém escutasse. E hoje a gente vê acontecendo algumas coisas assim. Mas Deus, Ele tem me proporcionado servir a Ele de muitas formas. Eu nunca imaginei que eu poderia um dia estar ministrando louvor. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar trazendo a palavra. Mas eu creio que Deus nos levanta de alguma forma. E Deus, Ele já tem te levantado onde tu está. Os lugares que você frequenta não são os lugares que eu frequento. A escola que tu vai, eu não vou mais na escola. Mas a escola que tu vai não é a escola que o cara que está do teu lado vai. O teu trabalho, eu não vou. O Dionísio não vai, o pastor Paulo não vai. E Deus, Ele quer te usar como luz lá dentro. Deus, Ele quer te levantar lá dentro. O Binho, por exemplo, no trabalho dele, ele conversa com várias pessoas durante o dia. E ele, seguido, me conta testemunhos do que Deus tem feito. Tem tocado pessoas já se batizaram. Ele tem esse contato diário com várias pessoas. Eu não tenho. Eu sento na frente de um computador e é eu e o computador. Então Deus, Ele usou o Binho lá onde é que ele está. Deus, Ele tem me usado onde eu estou. E Deus, Ele pode te usar onde tu estás.
E é uma bênção ver quando todo mundo levanta a mão, dizendo que quer ser usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, em diversas áreas, em diversas situações. A gente tem que entender uma coisa, que ser usado por Deus não é estar com o microfone na mão. O Raul, se eu não me engano, ele falou isso no Impacto Jovem, a respeito disso. Ser usado por Deus não é apenas estar com o microfone na mão ou estar com um instrumento na mão. Cara, ser usado por Deus é dia a dia. É na tua rotina, dia a dia. É quando tu acorda, é dentro da tua casa, dentro da tua família. Daqui a pouco tu tem uma família conturbada, com problemas. Deus te colocou ali porque Ele quer te usar. Deus te colocou naquele lugar porque Ele quer te usar. E é legal quando eu vejo que muitos jovens levantam a mão dizendo que querem ser usados por Deus. Isso é uma bênção. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que tu tem feito? Eu creio que Deus tem um chamado na tua vida. Mas o que tu tem feito para que esse chamado aconteça? Pergunta para quem está do teu lado isso. Tu quer ser usado por Deus, o que tu tem feito para que isso aconteça na tua vida? Nós temos na Bíblia muitos exemplos diferentes de pessoas que serviram a Deus. E muitos foram chamados de forma diferente. Mas, pelo que eu conheço da palavra de Deus, pela história das pessoas que eu conheço que servem a Ele, não tem um caminho diferente para servir Deus. Não tem um atalho para servir a Deus. Não tem um atalho para ser usado por Ele. E nessa noite eu queria trazer algumas histórias da Bíblia a respeito de pessoas que foram usadas por Deus. A forma que Deus chamou elas e alguns pontos que me chamaram a atenção, que são necessários para que a gente se prepare para ser usado por Ele. Amém? Abre a tua Bíblia em 1 Samuel. Nós vamos ler a história de Samuel. Primeira Samuel 1:1. Essa noite eu queria trazer a história de Samuel, não o nosso Samuel, mas o Samuel que fez o Samuel ser chamado de Samuel, provavelmente. Mas eu queria trazer a história de Samuel. Só que primeiro dar um contexto de como que Samuel chegou no ponto onde ele estava. Para que no final a gente possa entender como Samuel ele viveu a vida dele. Eu quero primeiro contar como Samuel chegou naquele ponto. Eu acredito que muitos devem conhecer a história dele. Eu creio nisso. Então vamos lá. Ana era mãe de Samuel. Ana ela era casada. A gente tem que entender que a Bíblia ela é escrita num contexto diferente do que nós vivemos hoje. Muita coisa de forma cultural é diferente. Então, tem algumas coisas que a gente se espanta, mas o homem no seu pecado e a cultura diferente nos traz isso. Mas Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana. E esse homem tinha duas esposas. Uma era Ana e outra era Penina. Amém? E a outra esposa de Eucana, ela já tinha alguns filhos, porém Ana não tinha. E Ana sentia muito isso. Eu acredito que deve para muitos ser um sonho, para muitas, talvez todas as mulheres, um sonho de ser mãe. E para Ana não era diferente. E Ana queria muito ser mãe, só que ela não tinha um filho. E para piorar a situação ainda, essa mulher que era casada também com seu marido, dá para se entender o porquê que ela fazia isso, só que ela provocava muito ela, tirava ela porque ela não tinha um filho. Jogava na cara toda vez.
E Ana era muito machucada por isso, o coração dela tinha sido muito machucado durante muito tempo por essa situação. Porque Ana não tinha um filho. Eu queria ler com vocês, então, do 2 até o 8, para a gente trazer para a palavra, para mim ser fiel a tudo que eu estou falando. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade, ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Hófni e Finéias, filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e a humilhava. Ana, porque não permitia que ela tivesse filhos. Isso aconteceu após 1 ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso não sou melhor para você do que 10 filhos? Então aqui a gente pode ver que Ana sentia muito essa falta de ter um filho. E além dela sentir, a outra esposa de Eucana a provocava muito. E ainda Eucana, para finalizar aqui, ele dá aquela faladinha, a falta de compreensão que os homens têm, dizendo: mas eu não sou bom para ti porque tu quer filho. Homem tem uma dificuldade às vezes de entender as necessidades das mulheres. E aqui Eucana dá essa mostradinha que ele é homem e que ele não deu uma entendida na situação dela. Mas Ana sentia muito isso. Só que Ana, ela era uma mulher que buscava a Deus. E ela pede esse filho a Deus. E a partir do 9, versículo 9 até o 18, vamos ler, ela pede esse filho a Deus. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita, chorando muito, e orou a Deus o Senhor. E fez essa promessa solene: Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, e vê a minha aflição, e lembra de mim, não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. E disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada, estou orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Então aqui a gente vê a aflição de Ana. Tanto que ela diz aqui, quando ali pensa que ela estava bêbada, ela responde para ele que ela é uma mulher sofredora e ela estava contando as aflições dela ao Senhor. Mas Ana, nesse momento, ela agiu com fé. Ela dobrou os joelhos dela e pediu: Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar ele para viver integralmente para ti, te servindo. Até ali diz sobre ele nunca cortar o cabelo. Isso é um voto de Nazireu. Então ela prometeu que ela, recebendo esse filho seria entregue para ser usado por Deus em tempo integral, ajudar Eli na tenda sagrada. E Deus, como é o nosso Deus amoroso e grandioso, Ele
ele dá esse pedido que Ana fez. No 19 diz assim: na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor sacrifício anual e o sacrifício especial que havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa amamentando o filho. Depois que ele foi desmamado, ela levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu Senhor, juro pela minha vida que sou aquela mulher que o Senhor viu em pé orando. Eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso agora estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus. Então aqui a gente pode ver, a gente pode ver como Samuel chegou na situação que ele viveu a sua vida toda. Samuel, ele foi um homem muito usado por Deus. Samuel foi usado por Deus em muitas situações. Depois eu vou ler alguns textos trazendo isso à tona. E esse voto de Ana, colocando Samuel a servir a Deus em tempo integral, eu creio que foi um grande passo na vida de Samuel para que ele pudesse ser usado por Deus. Em 1 Samuel 2,35 na RA, eu vou ler: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Então aqui Deus já se revela por meio de uma revelação, falando sobre Samuel. Falando que Samuel se levantaria como um profeta usado por Deus. Isso mais à frente a gente pode ver que se cumpre. Samuel foi usado de uma forma tão grande por Deus. Em 1 Samuel 7,3, um pouco mais para frente, diz assim: e Samuel disse ao povo de Deus: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros, as imagens de Deus a Asterote. Dediquem-se completamente ao Senhor, adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então nesse momento a gente pode ver que Samuel foi usado. Aqui o profeta Eli já tinha morrido. Então Samuel, ele já era um profeta, e ele foi usado para que todo o povo de Israel se arrependesse da sua idolatria, dos seus erros, e voltasse à presença de Deus, e voltasse adorando somente a Deus. Para nós, lendo num texto rápido, em dois versículos, parece que isso não é nada. Mas imagina a multidão que era. Samuel foi usado por Deus para tirar um povo que estava adorando a outros deuses, adorar apenas somente ao nosso Deus. Aqui nós já podemos ver como Samuel estava sendo usado por ele. Em 1 Samuel 7,6, você não precisa abrir. Assim todos eles... Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra o Deus
o Senhor ali em Mispa, e Samuel julgava e governava o povo de Israel. Em outro versículo também diz, 7:14, todas as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel, todas as cidades que os filisteus que haviam tomado desde Ecrom até Gate foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra, e também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da vida de Samuel, ele foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gigal e Mispa. Esses lugares resolvia as questões do povo, ele apresentava. Depois voltava para sua casa, na cidade de Ramá, onde também era juiz em Ramá. Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. Então aqui a gente tem mais um exemplo de como Samuel foi usado. Todas as terras que os filisteus tinham tomado do povo de Israel, eles devolveram. Então muita coisa acontece na vida de Samuel. E o que eu quero perguntar para vocês nessa noite é por que Samuel foi usado por Deus dessa maneira? Existia o profeta Eli, existiam os filhos do profeta Eli. Por que Deus usou Samuel? O menino que veio de um milagre do Senhor, mas de uma relação conturbada, onde havia muita inveja. Imagina um cara casado com 2 mulheres, como é que não ia dar incomodação? Não, vocês me entenderam, né? Entre as 2 mulheres no carro. Olha a situação que Samuel veio. Eu fico pensando, Ana, ela agiu com fé e pediu esse filho a Deus. Só que quais foram os verdadeiros motivos dela? Ela disse que ela sofria muito. O quanto a briga estava envolvido nisso tudo. A situação que Samuel saiu, a família que ele veio. E eu entendo que Samuel, ele foi usado por Deus dessa forma, porque Samuel foi separado para Deus. Porque Samuel separou a vida dele para Deus. A mãe dele entregou, lógico, quando ele era criança, ele não podia dizer que sim ou que não, mas Samuel cresceu. E Samuel, em certo ponto, ele podia ter dito, eu não quero mais. Dado tchau para o profeta Eli, tchau, estou indo embora, vou voltar lá para casa da minha mãe, para aquele brigueiro. Ele podia ter feito isso. Mas Samuel seguiu servindo ao Senhor. E algumas coisas me chamam a atenção. Aqui em 1 Samuel 2,18. Aqui está falando primeiro dos filhos de Eli, dos pecados que eles tinham, da forma que eles estavam levando os sacrifícios dentro da tenda sagrada. E no meio tem um versículo que diz assim, Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. É só isso que fala. E daí fala como que a mãe dele levava o manto para ele. No meio de 2 histórias. Está falando dos filhos de Eli, depois fala dos filhos de Eli de novo. E fala isso de Samuel. Me chamou a atenção também no versículo 26. Depois que fala dos filhos de Eli. Conta a forma que eles estavam agindo. Que Eli dá uma puxadinha de orelha. E no 26 diz assim... E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Me chamou a atenção isso. Por que esses versículos estão aqui? Cara, estava falando dos outros caras. E daí fala de Samuel ali no meio. De Samuel continuava servindo ao Senhor. Samuel saiu de uma vida conturbada e ele foi colocado junto com o profeta Eli e os seus filhos. Se você ler, os caras eram muito loucos. Os caras viajavam demais. Com coisas sagradas, coisas do templo. Então Samuel cresceu de uma forma, ele veio de um mundo conturbado, mas ele cresceu também com pessoas que poderiam ter levado ele para as práticas erradas. Mas a Bíblia diz, então o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor, isso me chama a atenção aqui, diz que o Senhor gostava dele, e as pessoas também. Cara, Samuel se separou para Deus.
E Samuel foi usado para libertar o povo de Israel. Samuel foi usado para que devolvessem as terras para Israel. Samuel foi usado para que o povo parasse de adorar outros deuses e adorasse apenas um Deus. Por que Samuel foi escolhido? Por que não foi Eli? Porque Samuel se separou para Deus. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, eu te pergunto, jovem, como está o nosso mundo? Será que as pessoas aí na rua, elas estão adorando ao nosso Deus? É uma pergunta muito fácil de responder. E nós dizemos que nós queremos ser usados por Deus. E aleluia, glória a Deus por isso. Mas quanto que a gente tem realmente se separado para Ele? Quanto que tu tem separado a tua vida verdadeiramente para Deus? A gente não pode mais brincar de ser cristão. A gente não pode mais andar caminhando junto com o mundo. Eu creio que Deus tem uma obra grande para fazer nas nossas vidas. Eu creio que aqui do meio vão se levantar homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E você crê que você é esse? Só que tu tem realmente se separado como Samuel se separou para Deus. E não é apenas Samuel, a palavra fala também de Daniel, que não comeu os manjares do rei. Daniel não se misturou. Para pensar um pouco no teu dia a dia. Para pensar um pouco no que tu faz no teu dia. Tu realmente está se separando para Deus? Ou é mais importante outras coisas? Tu está se separando para Deus da forma que você precisa se separar? Ou é mais importante ver TV? É mais importante ficar olhando vídeo no YouTube? É mais importante ficar jogando videogame? Sei lá. Tu tem realmente se separado para Deus da forma que você precisa? Essa palavra hoje não é uma palavra de peso, porque Deus, Ele nos traz ao arrependimento e nos coloca no centro da vontade dEle. Mas eu quero que a gente pare para pensar nesse momento. É muito fácil nós abrirmos as nossas bocas, nós levantarmos nossas mãos e dizemos: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Só que muita coisa nós temos que fazer para que Deus faça isso. Existem exemplos na Bíblia, como Paulo, que foi chamado de uma forma diferente. Só que Paulo, ele conhecia, depois mais para frente eu quero até tocar nesse assunto, Paulo conhecia a palavra de Deus. Tu realmente tem se separado como tu precisa? Ou tu está perdendo para qualquer pecadinho? Ou tu está perdendo para qualquer besteira? Ou tu está perdendo para um videogame, cara? Para ficar com uma guria na escola? Para até outras coisas mais, que hoje em dia é tão normal? Ou tu está perdendo para as influências que o mundo está trazendo para ti? Cara, essa semana teve um candidato a político, a presidente, dando uma entrevista na TV. E eu vi o povo de Deus brigando tanto, cara. Eu sei que a gente deve orar pelas nossas autoridades. Eu sei que a gente tem que se preocupar com quem vai estar à frente do nosso país. Mas se isso está causando divisão, se isso, cara, está fazendo tu discutir com teu irmão, até que ponto a necessidade disso? Até que ponto tu está deixando o mundo influenciar tanto nas suas opiniões que tu se coloca contra alguém que é teu irmão em Cristo? Nós não podemos nos misturar e andar com o mundo. Agora no Impacto Jovem, no Retiro, esse ano todo a gente tem trazido um versículo, que é Romanos 12:2, lá atrás, está escrito bem grande: desconforme-se. A gente tem tomado a forma do mundo, ou a gente tem tomado a forma de Deus? A gente tem saído dessa forma que o mundo é. Nós temos que estar
cada vez mais preparados para que Deus possa nos usar. Eu quero nesse momento trazer mais uma pessoa que foi usada por Deus, que é Neemias. Se puder abrir tua Bíblia em Neemias. Eu não vou ler todos os versículos. Neemias é uma história que eu gosto bastante na Bíblia. Porque por mais a diferença que tenha entre alguns anos aí, alguns milhares de anos, eu vejo essa história como ela muito atual. Vou ler a partir do versículo 1 já. Essa é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou a Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá e estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões haviam sido queimados. Ainda não tinham sido consertados. Quando vi isso, me sentei e chorei. Durante alguns dias fiquei chorando e não comi nada. Eu vou ler só um pedacinho aqui na RA, que diz assim, é o versículo, se eu não me engano, é o 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A gente pode ver aqui no início do livro de Neemias. Neemias, ele não estava em Jerusalém, ele morava na Pérsia, ele trabalhava para o rei. E um irmão de Neemias, mais alguns irmãos, vêm ao encontro dele. E ele pergunta, como é que está a nossa terra lá? Como é que está nossos irmãos? E os caras contam uma bomba para ele. Cara, tá tudo destruído. Quem não é escravo está passando muita dificuldade, está sofrendo preconceito. As muralhas, aquelas que protegiam a cidade, estão caídas. Os portões que a gente fechava, deixava alguém entrar ou não, eles foram queimados. E Neemias, escutando isso, até um pouco mais para frente, quando ele vai falar com o rei, ele diz que aquela era a cidade onde os pais dele estavam enterrados. Em outra tradução diz dessa forma. Neemias, ao ouvir isso, ele se toma de uma angústia, de um choro tão grande. E Neemias se prostra a Deus e ele separa alguns dias de jejum e oração. Neemias, quando ele escuta essa notícia, o coração dele é rasgado de uma forma tão grande que Deus leva Neemias a um quebrantamento. E diz aqui, eu peguei da RA porque diz de uma forma mais clara, e sucedeu que ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ao ouvir isso, o coração dele é rasgado de uma forma tão grande que ele se dobra ao Senhor Deus. Ele diz, Senhor. Mais à frente tem a oração que ele faz, mas ele se coloca à disposição para que Deus use a vida dele para construir as muralhas, para reconstruir Jerusalém. Deus usa a vida de Neemias. Mais para frente nós podemos ver aqui no capítulo 2, versículo do 1 até o 6,
Neemias chega para o rei e diz: um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e servi. O rei nunca me havia visto tão triste, e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então fiquei com muito medo e respondi: o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste, quando a cidade dos meus antepassados estão sepultados, está em ruínas, e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei a Deus do céu e depois respondi: se o Senhor está contente comigo e quiser atender o meu pedido, deixa que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Ao rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o pedido. Então, Neemias, depois de ser tomado por essa tristeza, por saber que o seu povo está todo destruído, Neemias se prostra e ora a Deus e pede: Senhor, me dá a oportunidade, Pai, de reconstruir essas muralhas, Pai. Então ele chega ao rei e diz: Senhor, o rei pergunta por que ele está triste. Ele diz: Senhor, a cidade dos meus antepassados estão sepultadas, está em ruínas. E algumas coisas eu prestei atenção a respeito de Neemias. Neemias, ele não era pregador. Neemias, ele não era um que a sociedade chama de um grande homem de Deus, de um pregador, de um profeta. Neemias, ele trabalhava de copeiro do rei da Pérsia. Cara, ele tinha uma profissão. Ele era que nem eu. Ele era que nem vocês. Ele tinha uma profissão. Só que Neemias, cara, ele era um cara de oração. Por que Deus usou Neemias e não usou muitas das pessoas que estavam em Jerusalém? Por que Deus escolheu Neemias e não escolheu aquela galera toda que estava lá? Tinha tanta gente, cara. Tirar o cara da Pérsia, levar lá para Jerusalém, por quê? Porque Neemias era um homem de oração. Porque Neemias, quando escutou essa palavra, que Jerusalém estava destruída, Neemias se prostrou a Deus e orou, e jejuou perante alguns dias. Neemias foi usado para reconstruir as muralhas. Mais para frente, se você não leu ainda e quiser ler o livro de Neemias, contra toda a forma que Jerusalém foi construída. Então, Deus usou Neemias. Deus usou Samuel. Deus, ele pode nos usar. Eu creio nisso. Eu queria também falar a respeito de Paulo. Eu acredito que todos conhecem a história de Paulo. Se tu já leu o Novo Testamento todo, tu leu muita coisa que Paulo escreveu. Hoje nós estamos reunidos aqui nesse lugar, pregando do Evangelho, passou por Paulo. Cara, Deus transformou a vida de Paulo de uma forma tão grande, tão incrível. E Paulo foi usado de uma forma tão grande. Só que Paulo, ele era conhecedor da palavra. Eu estava dando uma pesquisada ontem à noite em casa. E Paulo, nos livros que ele escreveu, Paulo fez 183 citações ou parafrases do Antigo Testamento em seus escritos. 183. Esses livros que tu lê, muitos deles foram escritos por Paulo. E Paulo, tudo que ele escreveu foi embasado na palavra de Deus. Porque Paulo era conhecedor da palavra.
Só que na época de Paulo, era diferente do que hoje nós temos. Ele não tinha essa Bíblia aqui de folha bem fininha, de capa de... Isso aqui não é couro, mas é bem parecido com couro, é sintético. Tem umas que até zíper tem, aquelas que tem o dedinho para tu achar mais fácil, sabe? Paulo não tinha isso. Cara, era tudo com rolo, meu. Para tu ler a palavra, para tu conhecer, não era assim. E Paulo foi outra pessoa que foi usada por Deus para que hoje o Evangelho chegasse até nós.